Estamos ao vivo! Tudo certo agora, seja você muito bem-vinda. Mais uma live da Mulher Alfa hoje. E com convidada especial, Paloma Navarro vai estar aqui com a gente. A Mulher Alfa, enfim, para mostrar para vocês que é possível. Como é que é a vida dela. Ufa, com problemas aqui na conexão, mas chegamos, Paloma. Que luta aqui, gente. Muito bem-vinda a todas vocês chegando agora, que legal. Você que chegou agora, me ajuda a ver se está tudo bem aqui com a conexão. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? E aí, Lu, tudo certo? Eu não consegui entrar ao vivo, gente. A Paloma. Bem-vinda, Ana. Enfim! Ei, Arley! E aí, menina, tudo Tudo, bem? tudo bem? Já que o tema é mulher alfa, me preparei. É mesmo? Então conta aí. Aham. Vou Que me hoje eu colocar sou no neto. clima. Ah, Peguei é, aqui você uma é taça de dessas. vinho, É, uma você é dessas. garrafa, fazer uma live wine. Olha só, hein? Alto estilo. Uhum. Me passei aqui um delineador no olhar, me preparando para incorporar a alfa. A alfa, e vim mostrar para essa mulherada o que que uma alfa de fato, quando ela vem, né? Se não for para vir, ela nem sai de casa. A alfa é aquelas mulheres, Arley, assim, no meu ponto de vista, que é aquelas que têm presença, que Isso, chega e ela atrai olhares pela presença isso. dela. Olha, Ela gente, não é como é nem a bom mais ouvir de uma bonita, mulher isso. ela não é nem a mais bonita do recinto, a mais bem Não, vestida, mas ela tá tão bem com ela mesma que ela chega numa vibe que todo mundo olha. é insuportável a presença dela. Não tem como ela não ser notada. Não tem. Saúde aí para vocês, turminha, tá? Agora, Para a Paloma, resenha da fala aí. Live Line. Se apresenta aí para as meninas saberem quem é você. Eu te acompanho já há mais de um ano, né? Antes até da fase mamãe da Paloma. Antes da fase mamãe da Paloma, eu já acompanhava a Paloma. Só que essa mulherada não sabe. Eu falei para elas aqui, todo mundo nos bastidores, olha só. Eu preciso encontrar uma mulher alfa autêntica que traz as características que eu estou apresentando para elas. Porque qual é o meu objetivo? É mostrar para elas como o homem vê, o que que o homem busca. E eu estou do lado de cá. Então eu falei para elas que independente do estilo, o homem ele quer uma mulher imponente. O homem quer uma mulher sedutora, uma mulher inteligente, uma mulher que chega. O homem gosta dessa presença forte, intrigante para ele. E aí parece que eu falando, onde é que está essa mulher? Essa mulher não existe. Não, gente, essa mulher existe. Espera aí que eu vou trazer uma mulher de verdade. Uma mulher que é mãe, que é inteligente, que é bonita, que se cuida. E ela vai falar um pouquinho de como é a vida dela e como foi para você se tornar essa mulher. Porque eu tenho certeza que você não nasceu assim. Você teve um processo para chegar nesse patamar aí. Tive, tive. Eu, na verdade, Arley, eu devo muito disso à minha mãe. Olha, A minha mãe foi uma mãe com uma educação voltada totalmente para a autoestima, para a liberdade do indivíduo. Minha mãe nunca me podou, nunca ficou me sugerindo, nunca ficou dando pitaco nos meus relacionamentos. Ela sempre comprou as minhas ideias, valoriza. Quem está aqui, eu vi a Penélope Pellegrini, ela conhece a minha mãe. Então, minha mãe, ela foi muito responsável para isso. Mas tem um tanto de mulher que não sabe ser mãe, que não soube ser mãe para as filhas, que querendo fazer o melhor para as filhas, pela visão de mundo que elas tinham, sim, elas podaram a menina, às vezes, de ser sensual, de se vestir de determinada forma. Então, ela era uma menininha, foi lá se vestir, a mãe foi lá, podou daquele jeito. Então, ela vai perdendo a autenticidade, vai perdendo o vai, brilho. Às vezes vai. é um pai que chama assim, vem cá, minha gordinha. É, Vem cá aqui, narizinho do papai. Então, essas coisas vão minando a autoestima da pronto. menina que está crescendo. Porque, Exato. porque na psicologia tem disso, né? A criança, o bebê, na relação mãe e filho, o bebê começa a se enxergar um ser humano nos olhos da mãe. É a fase do Perfeito. espelho. Ele nem sabe que ele é um corpinho separado da mãe.
Não tomou essa Tanto é consciência. que, tanto é que bebê, essa brincadeirinha, cabeça, ombro, perna, essa brincadeirinha tem que fazer com os bebês para eles se entenderem pessoas individuais, seres, e aí a gente vai crescendo no eu. Isso, isso. Então tem um tanto de mulher, então vamos partir do contexto, Arley, que tem um tanto de mulher que não tiveram mães Não. que souberam motivar. Elas não Souberam. entenderam que esse comportamento é bom. Muito pelo contrário, elas foram aprendendo que esse comportamento é exagerado, esse comportamento é feio, não é isso. Então elas foram sendo podadas e hoje eu percebo que elas querem ser essa mulher alfa, mas ainda não conseguem direito entender como que elas podem ser essa mulher alfa sem perder a autenticidade delas. E ao mesmo tempo elas querem um homem alfa. Porque sem querer, o que começou a acontecer? Por que eu cheguei nessa linha? Porque eu comecei a falar algumas coisas sobre relacionamento, sobre o comportamento do homem, e eu recebi no meu direct: Arley, mas homem igual a você não tem. Eu falei, não, gente, tem. Ah, mas homem que pensa assim. Eu falei assim, só que vocês precisam entender que um homem que tem esse nível de maturidade que eu tenho, por exemplo, ele está procurando uma mulher que também está nesse mesmo jogo. E se você está fora desse jogo, você vai falar que não tem esse tipo de homem. Porque como que você quer um homão da porra, igual o pessoal fala aí, né? Se você é insegura... Eu postei até um Reels antigo, que eu vou fazer uma live amanhã com uma menina que é personal trainer, de uma experiência que eu fui para... Quer dizer, eu não consegui ir pra cama com uma mulher, né? Eu não consegui sair com ela, porque ela falou para mim, Paulo, que ela só ia pra cama comigo depois que ela emagrecesse 5 quilos em 3 meses. Como é que essa mulher, ela quer um cara de verdade? Então, uma série de coisas, uma série de comportamentos, elas apresentam que tira elas do jogo. E eu falo assim, peraí, se você quer um homem alfa, se transforme nessa mulher alfa primeiro. Senão você vai ficar falando que não tem homem assim, que não tem homem assado. Na verdade, tá ruim, tá difícil para todo mundo. Só que se você não sabe se posicionar, não adianta. É igual aquela fala que também recebo no meu direct: ah, eu me arrumo, não me arrumo para conhecer ninguém. Não, me arrumo para mim. A mulher tá 2 anos solteira e ela fica falando que ela vai só para ela. Cara, na verdade, ela já se frustrou tanto em ninguém enxergar ela, que ela quer já se... Como é que se diz? Se autoconsolar para não ser frustrada, porque ela não consegue chegando, igual você falou. Ela não consegue chegar assim, eu tô aqui, gente, minha energia tá alta mesmo, eu sou dessas. Não, ela quer xingar minguado. Então, assim, precisa se trabalhar esse treinamento, esse comportamento, até se tornar natural para ela, no jeito dela, de que ela pode chegar imponente, de que ela pode chegar bem vestida, de que ela pode falar o que pensa, o que sente, sem ser julgada. E isso é muito importante, sabe por quê? Esse comportamento da mulher sair, chegar num lugar, porque a mulher ela tem que escolher o homem dela. Aí, só que sabe o que as mulheres fazem? A maioria se Ah, arrumam, ficam bonitas, vão pra festinha, pega lá sua bebida, aí fica para em algum canto da balada e fica lá. é, Aí fica num canto, torcendo para que algum homem chegue até ela. Torcendo para que exato. ela não faz Olha, contato visual direito, então ela fica torcendo para não, que não algum sabe homem. paquerar. O cara tem que ter telepatia, tem que adivinhar que ela tá de costas, tá comentando com uma amiga que gostou do cara. Os homens não chegam. Aí eu recebo isso, tá? Não, os homens não chegam. Assim, gente, para eu chegar numa menina, eu tenho que, no mínimo, entender que ela deu a oportunidade, né? Não, elas não conseguem nem paquerar, gente, porque elas não querem parecer fácil demais. E você tá Uhum, falando coisas que eu falo todos os dias. Parece até que você acompanha todo dia o que eu falo. E não é. Para você ver como é que é padrão o comportamento. É padrão. Então, se ela não tiver uma mudança de postura, ela não consegue atrair o olhar intrigante. Assim, cara, o que aquela menina tem? Eu falei isso para elas. Tem mulher que passa e eu olho, eu tô olhando 3, 4 vezes, mas eu não sei por que eu tô olhando de novo para ela. E não é de novo, é sempre assim, Paloma, não é a mais bonita, não é a que tem o melhor corpão, não é. É aquela mulher que passa, que ela tem uma energia diferente, que ela atrai o olhar para ela. E o uhum, cara, e o homem, quando percebe isso numa mulher, ele não é muito intuitivo. Ou ele vai falar assim, cara, não tenho como chegar nela porque eu não quero nada. E ele vai se ligar que aquela mulher ela joga um outro jogo. Ou então, para ele chegar nela, ele vai ter que se dobrar muito para ser extremamente criativo para ter a chance dela dar chance para ele. não, e na verdade nenhum cara tá querendo se arriscar dessa forma, entendeu? Não, Tem não. tantas outras que estão olhando para ele, para que ele vai chegar do nada numa mulher que não trocou um olhar direito, não Não, deram sorrisinhos. não tem como. Fica naquele grupinho de amiguinhas rindo.
Aí eu já ouvi isso. As meninas saem em grupinho de 6, 7, 10 e estão ali na rodinha delas. Aí, ou tem que vir um grupinho de cara de pau e invadir aquele grupinho ali e separar, ou então elas vão ficar cochichando dos caras que estão em volta. Mas o cara não vai. Como é que ele vai. Como é que um homem de verdade ele vai ser deselegante ao ponto de, do nada, na maior cara de pau, Não, ainda dar uma mais que cantada agora sem tudo pé, é sem cabeça? assédio, né? Tudo é assédio. Nossa, cara sem É, noção, heterotop, não sei o quê. Tudo aí é um tem motivo isso. de encrenca com os homens. Ainda tem isso. Aí tudo é assédio. Então, assim, afinal, pode se aproximar da menina? Não pode. Eu tô invadindo o espaço dela, não tô. Então, assim, é muito complicado. A mulher ela precisa entender que posicionamento que ela vai ter ali. Ou. Então é Ah, assim, é uma mudança, na verdade, sistêmica, né? A é, menina, para ela poder chegar nesse nível de se bancar, de chegar num lugar, olhar para os homens ao redor, falar, nossa, aquele eu acho interessante, eu vou escolher esse cara, no buffet inteiro eu escolhi aquele cara, ele tem a ver comigo. Vou olhar para ele, vou me posicionar para ele, essa linguagem corporal, ela está exercendo o poder dela de escolha. Neste momento ela não está com medo de rejeição. Nesse não. momento ela está se divertindo, porque o cara ainda não ganhou ela. Ela só Não. está simplesmente dando abertura para rolar um papo de curiosidade. Exato. Essa que é a vibe. Você vai Exato. lá para poder se divertir, para trocar ideia, para ver o que aquele cara tem a te dizer. Então você não tem nada a perder, você não tem que ter esse medo da rejeição. Não. E o que atrai é a leveza. Leveza atrai. Quando eu vejo uma mulher muito sorridente, que está muito tranquila, ela já, tipo assim, o que aquela mulher tem que ela tá tão feliz assim, diferente das outras? Porque ela tá leve, ela tá tranquila, ela tá numa Uhum. energia que você pode chegar ali e puxar qualquer tipo de assunto que ela Isso vai interagir. significa, essa energia aí, que essa mulher tá bem, que ela não tá se comparando com as outras. E Não ela tá, não ela tá tá botando ela. defeito nela naquele momento. Ah, mas eu esqueci de colocar aquela roupa tal. Ah, esqueci de pôr o acessório, tô mal. Tô mal, fica mal. Então se compara com as outras. Não, eu tô pra baixo. Não, É, a alfa que tá bem com ela mesma, ela nem vê com as outras pessoas, assim. não Se ela vê. vê, ela Eu vai falei isso, a cumprimentar com Alfa, cortesia, mas não para ficar, nossa, reparando tudo, ver quem tá ganhando o a Alfa esquema. não tem concorrente, Paloma. A Alfa não tem concorrente, eu falo isso. A Alfa não tem concorrente. Porque quando o cara percebe ela e acabou. E eu ainda fui Uhum. mais além. É muito assim, eu não tenho preconceito com nenhum estilo musical, ambiente, nada. Só que você precisa entender a congruência do que você quer e o ambiente onde você frequenta e pessoas com quem você anda. Então fica muito complicado você querer um alfa no meio, por exemplo, de uma rodinha de pagode que rola sempre depois do trabalho, que é aquela resenha ali, aquela pegação ali. A possibilidade de se encontrar o homem da sua vida ali é meio difícil. Pode, não tenho preconceito nenhum com pagode, com nada. Só que dependendo do ambiente que você frequenta, você vai conhecer certos tipos de homens padrões ali. Então, se você quer um É. outro tipo de padrão, você precisa entender. Eu falo muito assim, por exemplo, é, o homem da sua vida, às vezes eu interajo ou no direct ou na mentoria. Descreve Uhum. para mim que tipo de coisas ele gosta de fazer. Que tipo de lugares seria interessante ele frequentar. Quando ela começa a me descrever características desse homem, é totalmente diferente do mundo dela. Eu falei, minha filha, então você vai ter que migrar de mundo. Ele precisa te ver, ele precisa saber que você existe. Você está falando de um peixe de água doce? Excelente atividade, Arley. Excelente Pô, você está falando de um atividade. peixe de água doce e você quer pescar em água salgada. E está falando que não É. tem? Não adianta. Ou então mulheres que Excelente trabalham atividade, demais. parabéns, porque essa atividade é ótima para ajudar a ampliar a visão da mulher, ela entender aonde que ela está perdendo tempo, né? Exato, exato. Ou então a mulher que trabalha muito. Eu tenho uma amiga, dentista, cara, trabalha demais e vida sentimental sempre foi uma questão para ela. Só que a vida dela é o quê? A família, a filha e o consultório. Ou ela vai se relacionar com algum médico, dentista também, ou então não se tem nada na vida. Ela não gosta de sair, não gosta disso, assim, vamos criar uma atividade. Aí ela se empolgou pelo ciclismo. Então, aqui na Barra da Tijuca tem uma equipe grande da galera que faz ciclismo, que também não é um esporte barato, aí você já começa a selecionar o nível de pessoas que começam a frequentar esse tipo de esporte. Resumindo, Uhum. Paloma, em 6 meses ela arrumou um noivo lá no grupo de ciclismo, feliz da vida lá, porque ela buscou uma atividade que ela se identificou e percebeu afinidades com o cara também. Resumindo, ela está feliz da vida, porque eu falo muito sobre a vida compatível. A sua vida tem que ser compatível com a vida dele.
Se você não tem compatibilidade de estilo de vida, não vai rolar. Você vai Não vai querer escolher rolar. um cara que não é para você. E eu Você falo gosta de porque restaurante, ele gosta de espetinho. é. E aí, como é que faz? Pô, É verdade. Estilo de vida é super importante, sabe por quê? Porque já entrando, galera, não só na sedução, mas no manter o relacionamento. Para manter o relacionamento, porque uma hora você vai para menos festa, né? Você ainda vai. vai, mas você diminui aquele ritmo de vocês estarem saindo o tempo todo, bebendo. Então vocês começam a cuidar mais da saúde. Então vocês vão comer num lugar mais saudável. E aí vocês vão fazer um esporte. Né? Eu tô fazendo agora com meu marido, até pra gente estar junto, mesmo estilo Eu de vejo vida, vocês postando junto se lá no elevador, conectar. os dois indo treinar, bacana, eu vejo, Então ó. a gente joga beach tênis junto. Aí ele tá ficando bom, porque ele tá fazendo aula e etc. Aí para eu não ficar atrás, para eu estar junto desse meu macho alfa, eu também Olha aí. não, também vou fazer aula, mas eu realmente amo essa atividade. Mas eu falei, vou ficar melhor. Para quê? Para a gente se acompanhar. Isso aí já tá, isso aí é só para mostrar, gente, que tudo que a gente aprende que funciona para o início do relacionamento, que é a sedução, que é a paquera, que é você estar super interessante e para encontrar um cara que também seja interessante, essas coisas super funcionam no relacionamento a longo prazo, porque a gente não pode se esquecer do início, É a quando já está no compatibilidade. relacionamento. Ó, uma coisa que eu sou contra, e todo mundo, ai, Arley, mas tem que pode dar certo. Eu bato, eu tenho por algumas coisas, Paulo, eu sou radical. Porque pra mim é o seguinte, um relacionamento ele tem que ter um sentido. E qual é o sentido? Se não for pra eu compartilhar as coisas importantes pra mim com ela e a dela comigo, pra mim perdeu o sentido. Porque tem gente que quer ter a vida dela, o outro tem a vida dele, e aí quando sobra tempo, os dois têm as duas vidas. Eles ficam desconectados, é um casal raso. Sabe? Então, assim, de novo, estilo de vida. Eu sou atleta. Quem acompanha aqui sabe que eu sou atleta da Marinha e sou atleta porque eu gosto. Imagina, Paloma, eu tá namorando uma menina que não gosta muito de treinar, que ela no máximo faz uma caminhadinha 3 vezes na semana. Cara, não rola. Não vai rolar. Não Não vai. rola, porque eu tenho uma atividade que é a minha identidade, que isso me empolga. E é natural eu querer compartilhar e alguém ali, pelo menos, junto comigo. Fazendo igual Uhum. você deu o exemplo perfeito. Quando você pega que você gosta, você é de um mundo, a pessoa é do outro. No momento ali de carência, se conheceram talvez numa baladinha, legal. Só que se a gente pensar em futuro, se a gente pensar em relacionamento, que não em pegadinha, você vai ver que chega uma hora que você chega num teto em que a relação não tem como evoluir. Porque vai virar uma queda de braço. Aí, para dar certo, um se anula para caber na vida do outro. Porque as duas vidas, elas não se encontram. Elas não É, se encaixam. E é. aí é que eu falo, quando você conhece um cara, você tem que despertar essa visão alfa, que é o projeto que eu criei, para você começar a visualizar aquela pessoa que está com você. Qual é a perspectiva de futuro? Será que tem? Ou será que eu estou só curtindo um dia após o outro porque a cama foi legal, a companhia Uhum. dele é bacana, só que chega uma hora que você vê que não tem mais como andar aquela relação. Não tem. Então É. isso não precisa ser visto depois que você está 6 meses envolvida com o cara. Você Por consegue isso, ver no início. Vem cá, eu vou só exatamente. curtir. Por exemplo, eu conheci Exatamente. uma menina legal. Vem cá, deixa eu ver. Eu só vou curtir alguns finais de semana, tipo passar uma lua de mel e tá ok. Ou realmente eu consigo visualizar que pode dar certo, porque eu tenho já uma visão de construção de relacionamento para entender. Cara, essa menina pode dar certo na minha vida ou na vida dela. Eu tenho que pelo menos Uhum. ter clareza dessa possibilidade de encaixe. E não Uhum. apenas naquele clichê que a gente aprende lá da mamãe, da vovó. Ah, quando tem que ser, é. Quando Então, quer isso dar certo, dá. significa, moral da história, o que isso significa? Que você tem que ser uma mulher que tenha interesses. Por exemplo, você estimulou essa mulher, ao fazer atividade, procurar um outro ambiente, uma atividade que ela goste. Então, ela Sim. inseriu o ciclismo na vida dela. Com isso, ela vai ter outros efeitos, além do corpo mais saudável, ela vai respirar outros ares, ela vai conversar com outras pessoas, então ela começa a ter mais vida, ela se torna mais vibrante. Então a mulher tem que buscar se inserir, injetar na vida dela novidades, porque isso faz ela ser mais interessante e faz ela ser menos dependente do homem para lhe dar Muito, prazer, para te muito, dar muito menos. momentos de satisfação, porque você tem satisfação em outras coisas da sua vida, que isso é o transbordar.
o seu parceiro chega para te transbordar, porque você já tem várias coisas que você se interessa. E aí, quando você vai encontrar o parceiro, você não é que... Quando você se anula, é porque os seus interesses são fracos. Você não é uma mulher Você é interessante. carente, você é dependente. Você rapidamente toma a vida dele para você. E aí você se encaixa nos horários dele, nas commodities, para ficar cômodo para ele. E o cara, assim, pode até gostar, mas aquilo para ele também não estimula, porque ele também quer uma mulher que injete novidades nele. Então, quando você tem várias atividades, você injeta novidades pro cara. Então, assim, aí os dois crescem juntos. Os dois estão se estimulando. Entendeu? Exato, porque, ó, Paloma, a gente nunca conversou, a gente não fez nenhum briefing da live. Não fizemos briefing, né? A gente não fez briefing. Não. Quanto tempo você tem de casada? Fez 3 anos de casado. 3 anos, mas ao todo de relacionamento você tem quanto tempo? 8 anos. Olha só, 8 anos de relacionamento. 8 anos. Então você é a prova viva. Qual a sua idade? Você é nova, Paloma? Quantos anos você tem? 34. 34. Você é nova, 8 anos de relacionamento num todo. Porque hoje em dia eu escuto, Arley, isso que você prega, isso só funciona no início, depois se perde. Eu falei assim, não tem como se perder. Você falando do seu relacionamento, parece que você tem 1 ano de casado e como é que é o nome dele, sua esposa? Eu gosto de falar os nomes. O apelido dele é Branco, ele é conhecido como Branco, o nome é Tá. Thiago. Tá, Mas é o branco, por exemplo. O branco, por exemplo, é notório, quem olha assim você falando, parece que você conheceu o branco tem 6 meses. Você fala cheio de energia. E tem 8 anos. Então é nítido que existe uma dinâmica entre vocês que faz com que essa relação fique acesa. Porque as mulheres, elas entendem que isso é no início e depois se perde. Eu falei, não, gente, não posso perder. Não tem como pode se perder, existir zona de conforto no relacionamento. Não pode. Eu sempre falo isso para minhas alunas também. Uma vez que você entrou dentro de um relacionamento, é onde não pode existir zona de conforto. Porque o cara, agora ele está num relacionamento monogâmico. Então, toda a satisfação sexual dele, como homem, os elogios, o ego acariciado, está vindo de você, da parceira. Ele não está mais recebendo, assim, a gente espera, né? Validação fora de outras mulheres. Ele está recebendo a validação de você. Então, você como parceira, responsável também pela psique dele, pelo equilíbrio emocional, pela conexão, tem que fazer essa validação para o cara. Então, criar momentos, dar essa validação sexual, falar você foi maravilhoso, não sei o que e tudo mais, gostei daquilo, você é um tesão, você é lindo, ele passa assim, você tem que... O cara passou do seu lado, vai lá, dá uma afagada, combina, né? Ele chegou, toda vez que chegar em casa e sair de casa, dá um beijo na boca. Então, você tem que ir fazendo estímulos para dar essa validação, ter esse contato corporal, mesmo que não tenha tesão nenhuma na hora, é só uma brincadeira, passa lá, dá uma pegadinha, sabe? Mantém esse clima, mantém esse envolvimento, mantém esse clima, tem que manter. Então, assim, quando eu falo que um dos atributos que eu escolhi para abordar sobre a mulher alfa é a inteligência nesse sentido, dela saber lidar realmente com a relação, saber lidar com ele, entender qual é a necessidade dele, entender o que ele gosta, o que ele não gosta. A gente não vai ter como entrar aqui, mas a gente fala sobre muita linguagem do amor. E você, visivelmente, é uma mulher que tem energia, que tem a comunicação muito expansiva. A gente sabe que não é toda mulher que tem essa comunicação, mas tem outras formas de comunicar. Como, por exemplo, tem mulher que carece dessa comunicação, de ser elogiada. E o homem não tem essa comunicação. Ele tem uma outra forma de comunicar. Se ela não tem essa inteligência, essa percepção de identificar essa comunicação, ainda que seja de forma diferente, ela fica perdida dentro de uma relação, querendo algo que não vai ter, porque ela nem comunica que carece disso. Né? Por exemplo, me perguntaram ontem, Arley, qual é a diferença entre você cobrar um comportamento dele e você se posicionar? Eu falei, olha, a diferença é bem simples. Quando você cobra, você está naquela mimizenta, querendo que ele faça aquilo que ele não fez. E você praticamente está dizendo que ele tem que fazer do seu jeito. E quando você se posiciona, você comunica o que você sente, você pensa, e dane-se, deixa ele se virar com a parte dele. Você se posiciona. Então, tudo é uma questão de postura, de impostação de voz. Não é o que você fala, mas é como você fala. E isso acontece, Paloma, no meu entender, desde um contatinho até um relacionamento de 8 anos. Não muda nada. Não tem por que mudar. Porque antes dele se tornar um relacionamento de 8 anos,
Ele foi alguma coisa extremamente rasa com você lá e depois veio crescendo. Agora sim, a gente estava falando sobre o poder da mulher alfa, né? Que é como é que Isso. sente isso tudo. A gente falou primeiro da criação paternal, maternal. A gente falou que existe essa dificuldade. Então, muitas mulheres têm que se recriar a partir de uma educação que não facilitou a autoestima, a autenticidade, a autoconfiança. Então, elas vão ter que Sim. superar isso. Depois a gente falou sobre estilo de vida, que ela criar um estilo de vida que seja tão excitante que ela vá lá e compartilhe, ela tá bem, ela Interessante. tá cheia e tudo mais. Isso. E aí, depois a gente falou sobre habilidades em comunicação. Isso. Que isso a gente nunca foi ensinado. Não. Ninguém, Não. assim, a gente vai para a escola, vê se não é isso que rola, galera. A gente vai para a escola, se a gente quer uma boa carreira, a gente estuda, a gente faz idiomas, a gente faz um intercâmbio, faz estágio, a gente sabe todo o caminho. Se a gente quer emagrecer, a gente vai no nutricionista, no nutrólogo, faz a dieta, compra os alimentos. E para relacionamento? É, Ninguém nunca muito ensinou a gente. Então, assim, se você sentia ciúmes lá, às vezes por causa do pai ou da mãe em relação ao irmão, seus pais não te ensinavam a entender aquilo que você estava sentindo. Falavam, não, para com isso. Então, a gente não foi ensinado, não é cultural essa habilidade não. de lidar com sentimentos. Por isso que o nosso trabalho, que eu entendo ser muito valioso, é isso. É trazer essa inteligência emocional para comunicar que não foi aprendida antes pela cultura. Mas a partir do Exato. momento que a gente está querendo um posicionamento, para posicionar bem, a gente tem que se sentir bem. Tá bem fazendo aquele. Porque você não pode falar com medo, não. Porque às vezes Não. você ensina para a mulher um truque, uma fala. Aí ela, nossa, ou então ela leu na internet, nossa, fala isso que vai ter um super efeito. Aí ela chega, vai lá encontrar com o cara ao vivo, tremendo de medo, com medo da reação dele, toda encurvada e tal. Não captou a mensagem, entendeu? Então, Não. Não. o posicionamento tem que ser trabalhado para vir de dentro. E é uma competência. As pessoas precisam se esforçar para aprender, para não praticar da maneira habitual. É um super treinamento comportamental mesmo, assim. E, É o né? desenvolvimento de habilidade. Você precisa entender, por exemplo, quando a gente trabalha esses 3 pontos para ficar simples para as mulheres, que é essa questão dela ser uma mulher imponente, ela saber colocar essa energia dela para fora do jeito dela, que é desenvolver esse ar de sedução, que a gente falou sobre a paquera, saber chegar, saber olhar. E essa questão inteligente, eu acho muito difícil, hoje em dia, ter uma mulher que desenvolve muito bem essas 3. Com certeza, sempre tem uma questão que precisa ser desenvolvida. Por exemplo, às vezes a mulher pode ser muito imponente, sedutora, mas ela tem falha na comunicação, tem dificuldade de comunicar. Ou então ela é uma excelente comunicadora, mas ela tem dificuldade de abrir essa abertura para o cara chegar nela. Então ela precisa começar a entender qual é o meu ponto de melhora aqui. Por exemplo, É. até eu tenho pontos de melhora. Eu não sou expert em todas as questões. Só que foi o que você falou. A gente tende a procurar a nossa zona de conforto. Aquilo que a gente não precisa se expor muito. Aquilo que não precisa trabalhar muito. Mas a mulher, para ser alfa, ela tem que ter essa consciência que esse desenvolver dela é contínuo. Senão ela fica fora do jogo. E a gente está falando para mulheres solteiras aqui, querendo entrar no jogo. Então, mulherada, se não for alfa, esquece. Não. E o desenvolvimento é tão contínuo porque ele tem que acompanhar suas fases de vida, suas fases de relacionamento, que é conhecer o cara, paquerar. Aí depois fazer aquilo virar um namoro. Aí depois do namoro fazer virar um casamento. Aí depois ter filhos. E aí a cada nova fase vai sendo exigido da mulher alfa novos comportamentos. Ela vai se descobrir grávida, ela vai ter que desenvolver outras competências, outros saberes. Ou então ela tá passando por coisas na família dela, que seja, não precisa ser nem relação de casal, ela tá passando por dificuldades com a mãe, com o pai, saúde, ela precisa trabalhar a inteligência emocional dela. Ela precisa conseguir separar isso da relação de casa. Ela precisa comunicar isso para o parceiro entender que ela está tendo um sofrimento. Então, assim, a vida exige da gente uma boa comunicação, um bom entendimento ali dos próprios sentimentos para você ser justa com você. Porque quando você se posiciona, eu acho é isso.
Quando você se posiciona, você está sendo justa com você mesmo. Você está sendo autêntica, você está falando o que está te incomodando. Mas você faz isso de um lugar de justiça, de que não há nada errado com o que está sentindo, de que quer entender melhor as coisas, que está se sentindo confuso. Você consegue elaborar isso na sua cabeça Consegue. para poder comunicar. Consegue, consegue. E não adianta, se você não conseguir lidar com isso, com essa fase solteira, que é o estágio zero, se você não conseguir lidar com isso, vai ficar complicado. E o primeiro passo, para mim, é você ter consciência. Eu não dou conta disso. É muito mais fácil eu ficar falando, não tem mulher assim, mulher é tudo doida, mulher é tudo maluca, mulher tá tudo... Eu posso entrar no mesmo jogo, mas é porque é mais fácil do que eu olhar para dentro de mim conforme eu fui, porque eu não era esse cara alto, eu era um cara introvertido, eu era um cara mais tímido, eu era um cara com Mentira complexo... que você era introvertido. Eu era um cara Jura? com complexo de baixa autoestima, então assim, eu era um cara nada a ver com esse cara aqui, Você Paloma. tinha? Muita coisa, nada a ver. Só que eu tive relacionamentos complicados, tive que lidar com traições, com divórcio, e eu sabia o tipo de mulher que eu queria, eu sabia. Só que chegou uma hora que eu falei assim, cara, a real, vamos mandar a real aqui? Eu não dou conta dessa mulher não, gente. Eu olhava para a mulher que eu queria e olhava para mim, eu tive que ter esse olhar. Eu tive que encarar o meu espelho. Falei assim, primeiro, vamos treinar e vamos resolver esse problema de baixa autoestima, ponto. Vamos se tornar um cara mais inteligente, vamos entender como é que as coisas funcionam. Eu tinha complexo. Paloma, eu tinha uma baita insegurança de como dar prazer a uma mulher na cama. Porque eu tive uma experiência ruim no meu casamento. Então o que eu fiz? Fui estudar, fui ver profissionais, fui entender como uma mulher funciona. Hoje em dia eu posso garantir, eu sei como uma mulher funciona na cama mais do que muita mulher, inclusive, que não sabe como ela mesma funciona. Então eu entendi que eu precisava dar um clique na minha vida. Mudar muita coisa, mudar meu padrão de comportamento. Eu achava que ser o alfa era feio, porque eu tinha questões religiosas muito pesadas, então eu achava que não, isso era feio, isso não era bonito, eu tinha que ser o bonzinho. Até eu entender que o bonzinho não presta pra nada. O bonzinho não é sedutor, o bonzinho não encanta. Então, assim, eu tinha uma filosofia de vida de ser homem muito errada. Então, eu tive que desconstruir essa merda toda, zerar, dar um boot e me reconstruir e treinar o meu comportamento, treinar a minha visão, treinar a minha percepção, para hoje conseguir dar conta, de fato, da mulher que eu quero me relacionar. Então, é esse processo que eu passo para tipo assim, eu não nasci pronto. Colocar aqui, a Paloma nasceu pronta. Eu falei, duvido. Quando eu falo como eu era, ninguém acredita como eu era. Eu falei, gente, é possível. Todas vocês que estão aqui podem Gente, se tornar depois eu uma conto alfa. para vocês, mas assim, minha família teve um arranjo familiar totalmente diferente. Minha família é doida, assim. Eu tive várias questões, várias crises de identidade, tive que me reinventar, buscar outras coisas. Para quem não sabe, eu sou formada em direito. Eu trabalhava com família. E aí, vendo tantos casos, tantos conflitos em família, percebi que a minha família também não era normal, eu fui buscando entender as partes psicológicas. Aí eu fui para a PUC estudar psicologia, aí eu fui para os Estados Unidos com um dos maiores coaches do mundo, o britânico Matthew Hussey, que fez uma imersão em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. E aí eu consumi muito conteúdo, comecei a me descobrir o que era boa, o que não era boa, o que eu fazia naturalmente, para tentar encontrar algo que se comunicasse comigo. Mas assim, eu fiquei uns 2 anos, galera, no meu processo apática. Eu, às vezes, bebia demais, era festa, era não sei o quê, para poder entorpecer, ou então eu estava apática. Tipo assim, quem sou eu, o que eu vou fazer da vida? Então, assim, depois eu conto para vocês detalhes, eu falo isso em outros vídeos, mas... como a Arley falou, é tudo... Ninguém nasceu pronto, né? As questões vão se apresentando e a gente tem que resolver, porque senão a gente vive em agonia. Aí, para trocar a agonia pelo prazer, a gente tem que se movimentar. E é isso que é a vida, é movimento. Você não pode ficar lá amargurando, perdendo sua beleza, sua juventude, a sua energia, dando passos errantes, repetindo as merdas, as coisas erradas e não busca se desenvolver. Aí não dá. Aí você vai encontrar qualquer um no meio do caminho, qualquer pessoa acomodada. O alfa não vai ficar com você, não. Exato. E assim, parecia que, embora o meu público, a minha audiência já me conhece, né?
Assim, a galera que entra numa live comigo, a mimizenta, ela não consegue ficar 10 minutos me ouvindo. É impossível ficar comigo 10 minutos, é impossível. Mas é muito bom ver de você uma mulher bonita, nova, que casou, que viveu o seu processo, que hoje é mãe, que tem uma vida normal. E falando nisso, conta quantos meses seu filhinho? Como é que ele tá? 5 meses. Gente, olha só, 5 meses. Porque a mulher acha que quando ela tem filho, ela tem que parar de viver, né? Ela não vive mais. E eu acompanho a Paloma. A Paloma tá vivendo, gente. Ela tem um filhinho de 5 meses. Ela vive normal. Eu vejo ela em treinar, eu vejo ela fazendo a live com vinho. Eu vejo ela saindo com o marido dela para jantar. 5 meses, nova. Então, assim, gente, é totalmente possível se você tiver exatamente clareza de como você vai gerenciar a tua vida. E dependendo de qual parceiro que você tá. Porque eu tenho duvido que a Paloma faz isso sozinha. Agora, quando você entende que isso é possível, você não pode mais negociar, gente. E achar que a vida se limita àquele clichê que eu não suporto, Paloma. Ah, Arley, na vida não dá para ter tudo. Eu falei, calma aí, você não precisa ter tudo. Você tem que ter pelo menos aquilo que te preenche. É. Aí, sabe o que que acontece com essas mulheres? Que elas não buscam o melhor. Porque, assim, a lógica, gente, a nossa lógica da mulher, e eu falo isso também quando eu ensino, a gente tem que buscar ter o melhor homem que a gente pode ter. É o melhor homem que a gente pode ter. Ele também está buscando a melhor mulher que ele pode ter. Depois eu falo quais são os quesitos do melhor que a gente pode ter. Mas a gente tem que buscar esse cara. Aí, as pessoas, o que acontecem? Por não ter presença, por não ter comunicação, por não ter iniciativa, por não dar abertura, vão aparecendo poucas pessoas interessadas. É só o que está aparecendo ali para conversar com ela. E aí, o leque dela de opções fica muito pequeno, muito restrito. Ela tem que torcer para algum daqueles ser maravilhoso. Mas se não foi, aí o que acaba surgindo para elas com o tempo? Ah, não, ele é bacana, ele é bonzinho, ele é trabalhador. Nossa, Vou dar uma chance para ele. Então, meu, assim, ela dá chance pro cara que ela tem uma conexão moderada. Tipo assim, ela falou, não, por causa dessas coisas aqui, eu vou ficar com ele e tal, né? Vou dar uma chance, tá tão difícil para mim, né? Tô envelhecendo e tudo mais, já tô muito tempo solteiro, vou ficar com esse aqui mesmo, tá bom. Aí o que acontece? Ela fica com um cara que ela tem uma conexão moderada, para daqui a alguns anos o que era moderado se torna escasso. nossa, E aí ela fica terrível, terrível, terrível. E aí no final das contas, depois de um tempo, olha só, vou complementar o teu roteiro. Aí no final de um tempo ela começa a sentir muita falta, uma necessidade que começa a agoniar ela de algo que ela nunca teve. Só que agora grita demais. E aí sabe o que acontece? Ela quer negociar, puxa vida, mas já são 10 anos de casado, eu não posso jogar uma história assim. Calma, na verdade você empurrou 10 anos, você não viveu nada 10 anos. Ah, quer dizer, ela chega num estágio em que tá ruim demais e ela ainda quer achar que aquilo que nunca foi, Paloma, ela nunca viveu, ela acha que ela vai viver ainda. Gente, não vai. Você negociou lá atrás. Ou você toma um posicionamento e conserta aquilo, ou então você vai continuar vivendo aquilo ali. Não tem como esperar nada diferente disso, não. Pois é, não. E aí você ficou com uma pessoa que você tinha uma conexão moderada. É. Você pegou aquilo que era sua única opção, não dava para escolher muito. Não vive o auge de um relacionamento, não vive o auge de uma entrega. Passam-se os anos, vocês vão se separando e você vai vivendo uma vida acomodada, sem paixão, que pode levar a traições, Depressão, sentimento de arrependimento. Aí vira aquelas pessoas, fica assim, ó, aproveita a vida, ó, beija mais. a doida, fica a doida, se realizar. A doida que vai dar conselho que nunca seguiu nenhum daqueles que ela vai dar, só de arrependimento. Ela quer ver, não faz essa merda que eu fiz aqui, não. Vai virar a doida, porque não tem como, gente, pelo amor de Deus. E aí, as mulheres, então, ó, outra, deixa eu mudar a frequência aqui, porque essa você tem que falar, essa eu quero que você fale. E aquelas que querem voltar pro ex, Paloma, pelo amor de Deus. O ex que só deu trabalho, Paloma. Só deu trabalho. Por que tanto essa mulherada quer esse ex? Que diabo de retrovisor é esse que deixa essa mulherada cega? Ela não enxerga o vidro da frente. Fala. Olha, depende. Existem duas situações. Talvez seja um ex que você realmente gosta, que você não queria ter terminado. Que era uma relação que ainda estava precisando de ajustes. Eu, com meu marido, a gente terminou umas 3 vezes. Até ele entender o que era estar num relacionamento comigo. Porque ele já estava solteiro há 10 anos, praticamente. Ele tinha outros hábitos. Ele não tinha hábito de casal.
Ele era individualista, ele não dava notícia nem nada. Então a gente terminou 3 vezes, total. Então, assim, tem esse ex, que são términos de ajuste. Agora, tem os relacionamentos em que está desgastado, que você vê que não tem futuro, que já deu muita merda, mesmo assim, a pessoa vai lá e volta. Essas pessoas que você vê que não tem futuro, nem elas mesmas acreditam no futuro, mas acaba voltando, é muita carência, é dependência emocional, é medo de não arrumar ninguém, é escassez, é medo de não ter aquela condição financeira, ou aquele lifestyle. Sim. Entendeu? Então, aí a pessoa sempre volta para aquele caminho conhecido. Ela pensa assim, não, tá ruim com ele aqui, mas talvez o mundo lá fora vai ser pior ainda, eu ter que enfrentar o mundo sozinho. Então tem medo. A base Também. de negociação é terrível, né? É terrível. Deixa eu escolher o pior aqui. Deixa eu escolher um inferninho que eu dou conta aqui. Ó, o que você pode falar? Porque eu tenho muitas seguidoras nesse cenário, né? Assim, eu tenho público que me segue, mulheres solteiras que estão, cara, abertas, querendo amar de verdade, querendo conhecer um cara. Só que eu tenho muitas seguidoras, Paloma, que estão num cenário muito, muito delicado. Mas não tem jeito, ela vai ter que se posicionar. São mulheres que estão num relacionamento ruim, só que elas estão dependentes financeiramente desse relacionamento. Elas querem sair e não tem como sair. A grande verdade é que se elas tivessem uma independência financeira, já teriam saído há muito tempo. E aí ela não consegue sair por causa de uma dependência financeira, então ela fica tentando fazer dar certo aquele relacionamento que já provou que não tem o que dar certo. O cara não ignora, o cara já traiu, o cara não procura a mulher na cama, não quer Aí ela vai nada. ter que ser inteligente. Aí ela vai ter que ser inteligente. Por quê? Porque nesse caso a honra dela tá muito ferida, né? Teve traição, teve desrespeito. Isso. Ela ela não tem muita crença no relacionamento, em viver algo bom, porque eles se magoaram tanto que a entrega parece falsa. Falsa. Só que ela é dependente economicamente. O que ela vai ter que ser? Ela vai ter que se planejar. Não vou aqui aconselhar a mulher e falar, não, mete o pau, vai embora de qualquer jeito, vai encarar a vida. Não dá. Nós temos Não conta dá. para pagar, a gente tem manutenção do corpo, a gente quer comer, a gente quer beber, a gente precisa dormir, precisa do carro. Não dá para você Sim. jogar as coisas assim pro ar, meter o louco, que você vai passar dificuldade, vai ter arrependimento, e depois volta com o rabinho entre as pernas. Exatamente. Então, assim, você tem que começar a se planejar. Como ele começou a ficar distante, vai entendendo o que está acontecendo. Começa a fazer um curso, procura um pouco de autoconhecimento. Se ele tem grana, faz uma análise, vai fazer terapia, vai aprender, vai adquirindo habilidades para você ganhar autonomia em algum momento e ganhar força para poder lidar com aquela situação que é transitória, que é passageira. Mas você tem que saber que aquilo é passageiro. Você não vai ficar aguentando ele. Você busca um novo arranjo, você se posiciona e vai se preparando para a autonomia. Infelizmente, Arley, essa questão financeira é muito Eu delicada, sei. principalmente para quem tem filhos. Então, assim, dá para você jogar tudo pro alto se você é novinha e não precisa de muita coisa, assim, sabe? Sim, Vida louca, sei lá. sim. Para outras coisas, a independência financeira faz super bem para o relacionamento, porque o cara também, quando ele sabe que ele não pode te regular pelo dinheiro, porque muitos homens acham ótimo, eles não facilitam a vida da Claro, mulher. claro, ele tem na mão. Ela quer empreender, fazer seguir algo novo, o cara nem investe nela, tem grana pra caramba, ele nem investe, porque Não, ele tá ótimo a mulher dependente dele, tá pedindo ótimo. dinheiro para cada coisa, entendeu? Cara, Tem isso muito. aí, olha, você não tem noção como isso me irrita isso. E aí eu falo assim, olha só, eu entendo, eu passo exatamente essa orientação que você está fazendo, porque eu falei assim, olha só, eu entendo que é uma fase que você não tem que ter responsabilidade. Mas o que não adianta é você cruzar os braços e achar que, porque é difícil, você fica esperando a coisa acontecer. Não vai acontecer enquanto você não se coçar. Não espere ele te apoiar, porque no mínimo o cara não é idiota, o cara já sabe que esse relacionamento está desconectado, ele sabe, o homem sabe que você só está com ele porque você não tem como sair dali. Então não Uhum. espere que ele favoreça para você, porque ele não vai favorecer. Não vai Não favorecer vai. e não vai se tornar um príncipe. Entendeu? O Nunca. cara vai te tratar do jeito que quiser, porque ele sabe que você não vai a lugar nenhum. Exato, Agora, está na se, mão dele, ponto final. agora, se os dois têm alguma condição financeira, a mulher trabalha e tudo mais, ela pode sair daquele relacionamento a hora que ela quiser. Então, o cara sabe que a mulher tá com ele
por causa do jeito que ele trata ela, porque ele cultiva ela. Então ela resolveu ficar ali com ele. Não é por dependência econômica. Esses são os homens alfas, né? Os inseguros, que são os caras que ficam fazendo chantagem. Ele precisa comprar a mulher, ele precisa da Não, dependência dela para ele se sentir homem. Paloma, e quando a menina vem falar, olha, tem coisas que assim, eu respiro fundo, eu faço de conta que eu nem leio, porque eu não dou conta de algumas coisas. Eu confesso que eu não dou conta de algumas coisas. Porque quando ela fica com peninha, mas tadinho, ele vai sofrer demais se eu largar ele. Eu falei assim, caceta, ela não se deu conta, ó o vinho aí da Alfa. Eu falei assim, não é possível que essa mulher não se deu conta que ela anulou 10, 15 anos da vida dela vivendo um relacionamento horroroso, em que o cara nunca priorizou ela. E agora que ela tá levantando a cabeça para querer sair, ela ainda tá pensando nele, tadinho, ele vai sofrer. Eu falei assim, gente... Mas é aquilo que a gente volta, Arley. As pessoas tiveram um crescimento numa cultura que, às vezes, dentro da casa dela, o pai era assim com a mãe, o vô com a avó, não eram caras gentis, cordiais, Sistêmico, cavaleiros. reprodução Então, sistêmica. ela tem aquilo como referência de que é normal. Por isso que é tão importante fazer uma terapia, ver outras referências, outras vidas, etc. Para você saber o que é um homem dedicado, o que é um homem apaixonado. Porque, né, infelizmente, o que eu acho que o nosso trabalho tem que ser de mais interessante é a gente trazer o que aconteceu na cultura, voltar lá na história. Por que as pessoas escolhiam as pessoas, como é que foi desenvolvendo o amor, para a gente entender o tanto que a gente é condicionado socialmente. Aí se a gente põe clareza nisso, você começa a se pensar, não, olha, isso aqui é uma regra social, foi uma condição, eu cresci assim assado. Você começa a perceber tudo que você viveu, a elaborar e criar algo novo para você. É assim que a gente quebra ciclos. Ainda tem um detalhe. Ó, você só tem ciclos que você só vai conseguir quebrar se você romper com esse ambiente, porque o ambiente é muito mais forte do que você. Se você percebe que a vida que você quer levar está muito distante daquele seu meio, mas você já visualizou, por exemplo, estão visualizando você. Nossa, a vida da Paloma é incrível, quero essa vida aqui. Se você percebe que a vida que você está inserida é longe, você vai ter que sair dali, vai ter que fazer esse processo de transição. Se afastar de algumas amizades, ficar mais longe de alguns parentes. Não é que eles são pessoas ruins, mas você precisa entender e delimitar a distância dessa influência, dessa interferência na sua vida, porque senão as pessoas nunca vão ter essa autonomia de construir a sua própria vida. Até que você esteja forte o suficiente para lidar com aquelas pessoas e aquelas pessoas não te afetarem. Exato. Porque você já amadureceu, você entendeu qual que é a delas e tal, e qual que é a de você e não te afeta. Então, às vezes, para um crescimento, é necessário, sim, um afastamento. A Arley, ontem eu estava numa live com uma moça. Eu vi. E ela é de... Eu já vi isso acontecer em atendimentos, mas com ela foi bastante. Ela foi abusada sexualmente, a mãe foi, a avó foi. Então, assim, ela veio de uma família de abusos, ela veio de uma família de um pai que fazia coisas horríveis com a mãe. Então, por repetição, por ser aquilo que ela viveu, conviveu, ela vai viver relacionamentos parecidos, homens que vibram naquele jeito. Então, quando você fala da construção da mulher alfa, a mulher alfa, ela tem que reformar isso tudo. Vai ter que reformar a vivência dela, reformar a cultura. É a oportunidade dela fazer diferente. Não Só tem fazer como. diferente dá trabalho. Dá trabalho, exige porque, persistência. Sim, o movimento final é o comportamento. Quando a gente fala, por exemplo, que a mulher tem que ser imponente, que ela tem que ser sedutora, inteligente, está falando do resultado final, que é o comportamento. Só que antes disso, existe um estágio emocional que preparou ela para aquilo ali, e antes desse estágio emocional, existe exatamente essa desconstrução, que a gente chama de crenças. Essa desconstrução de certo, de errado, de padrões. Isso aqui é bom para mim, não, isso aqui eu vou experimentar. Se ela não trabalhar aqui, se ela tiver a mesma estrutura de vida e só quiser uma fórmula mágica para ter um resultado diferente, não funciona. Eu sei que tem muita gente que vende muita coisa por aí. Eu recebo no meu direct, quando eu boto lá um link de pesquisa, pessoas reclamando de outros profissionais que tiveram experiências ruins. Por quê? Porque se você não trabalha essa transformação interna, a mulher não ser alfa, ela não vai conseguir parentar alfa. Eu não posso vender aqui simplesmente uma maquiagem, uma roupa para você se vestir de alfa e conseguir o que você quer, porque depois, no dia a dia, o que vai fazer essa alfa manter aquilo que ela conseguiu é o quanto ela é alfa de verdade. E ela só consegue ser essa alfa se ela mudar essa estrutura. Tipo assim, cara, para mim foi difícil, Paloma. Eu tinha questões religiosas muito duras.
Eu era um cara muito engessado. Só que chegou uma hora que eu fiquei num divisor de águas entre aquilo que eu acreditava e aquilo que eu queria viver. Doía, tava doendo. Assim, cara, quando eu fui num evento, eu fui numa imersão de 3 dias em São Paulo, em que ficou muito claro que para viver aquilo, eu tinha que mudar essa construção toda. Paulo, eu desliguei assim, na tomada. Pluf. O Arley virou da água pro vinho em uma semana. Porque ficou muito claro, doía demais eu ter que aceitar que viver o meu sonho não era para mim. Pô, isso era uma porrada para mim. Eu ter que me contentar com um relacionamento ruim, com uma mulher amarga, com uma mulher que não gostava de sexo, com aquela vidinha mais ou menos igual a de todo mundo. Aquilo me deixava doido da cabeça. Então, quando eu vi que não viver o meu sonho estava doendo, não era simplesmente não sonhar, tava penoso para mim, eu arrebentei com tudo, cara. Eu entrei com o pé na parede e falei assim, chega, eu me torno nesse cara, meu irmão, ou então a vida perde o sentido para mim, você é mais um aqui. Sabe, eu vejo relacionamento de pessoas assim, eu não quero esse relacionamento na minha vida. Ah, isso é normal. Não, não é normal E para mim. você tem, gente, vou fazer a pergunta aqui pro Ah, Arley. E você fala. tem uma mulher hoje em sua vida? Então, É, até tomou uma aguinha. eu estava esperando essa pergunta aparecer. Olha, eu confesso que eu já tive 2 alfas na minha vida, né? Mas abrindo o jogo aqui, abrindo a caixa preta para vocês, mas foi isso que eu falei. Foram mulheres que eu conheci que realmente valeriam muito a pena. Eu analisei e falei assim, cara, tá aí, eu entregaria de verdade para ter essa mulher do meu lado. Só que elas não estavam vivendo o melhor momento de vida delas. Então elas correram. Tipo assim, não dá para mim. É o quanto eu falo da mulher não estar com a vida pronta. Então hoje eu não tenho uma mulher alfa. Eu tenho o desejo, a ambição, o desejo de ter essa mulher na minha vida. Porque eu sei muito bem que o que eu escolhi viver é escasso. É simples assim. O estilo de vida que eu me coloquei. Eu sou um treinador, eu quero treinar o Brasil inteiro. Eu quero viajar o Brasil todo. Eu não tenho filho. Então tem coisas que questão de Você tem maternidade é uma quantos questão. anos? Eu tenho 39 anos. Não, eu casei 2 vezes, eu não fui pai. Então eu me coloquei num estilo de vida que eu sei que eu coloquei o meu funil bem fininho. Entende? Não é qualquer estilo de mulher que se encaixa no meu estilo de vida. Ainda tem isso, porque eu quero uma mulher que me acompanhe. Eu quero uma alfa que pague o preço, que seja louca igual a mim e vem embora. E de repente o estilo de vida dela não é compatível com o meu. Entende? Entendi. Então eu tenho Pelo um menos não é o momento agora, talvez. exato. Então, assim, hoje eu vivo um momento de transição de carreira. Não sei se. Acho que você sabe, eu sou sargento da Marinha, eu sou fuzileiro. Então, a minha jornada dupla é intensa, ser militar e ser treinador comportamental. Então, a minha vida, ela tem um projeto muito, muito concreto para mim, em que eu me vejo num posicionamento em que eu não tenho como ser negligente em conhecer uma mulher incrível e não perceber se ela cabe ali ou não. É injusto eu arrancar ela da vida dela. Então eu acredito em que a vida tem que ser congruente. Eu não posso ser negligente de falar o seguinte, não, larga a Tá, tua vida e inteira. para ser congruente com você, por exemplo, seria o quê? Seria também uma treinadora comportamental que Uma mulher você, livre. fechasse com você um casalzão da porra e aí vocês iam viajar, fazer Olha, isso, se papai. eu falar, Isso se é eu o falar melhor para dos sonhos. é, Seria o melhor dos se eu sonhos? falar para você que esse não seria o ápice, obviamente seria. Mas eu confesso que eu tenho um entendimento bem mais simples disso. Eu não quero ninguém igual a mim, mas compatível. Eu preciso de uma mulher livre, porque eu sou um homem livre. Eu não estou preso a nada. Nada. Eu posso estar daqui a 6 meses estar morando em Vitória, a minha equipe é de Vitória, eu quero passar um período lá que eu amei Vitória. Eu posso ir para Fortaleza, para São Paulo. O que Uma mais. organizadora de eventos. Uma Pode organizadora de ser. evento, porque o Pode meu trabalhar para você, inclusive. pode. Então, assim, só tem um quesito. Assim, Arley, você é um cara exigente, você quer uma mulher. Eu falei, não, gente, a minha única exigência é o seguinte: eu preciso de uma mulher livre, porque eu sou homem livre. E é difícil ter uma mulher livre. É. Parece simples, mas não é. É difícil ter uma mulher livre. Ela está presa com questões, talvez, do emprego, ou com problemas que, na verdade, não é problema, mas com dificuldade concernente a filho. Não é tão simples. Não, eu tenho um filho, calma aí, a guarda compartilhada. Eu não posso simplesmente largar e te seguir. Eu falei, pois é, querida, mas essa é a minha vida. A minha jornada é essa aqui. Então, eu posso falar para você que a minha dificuldade, eu posso falar isso, é a questão de ser livre, porque distância não foi. Eu já fui no Rio Grande do Sul atrás de uma mulher, Aí, ó, já fui gente, em eu vou só Goiânia. explicar para vocês aqui, ó, em relação à linguagem do amor. O Arley, com essa história dele, ele tá me mostrando que ele é uma pessoa que quer uma companheira que possa acompanhá-lo nas coisas, que é livre, que eles possam inventar coisas e irem juntos. Então, Isso. ele tem uma linguagem próxima
a do toque físico, do tempo de qualidade, de estarem Isso, juntos. isso. Porque aconteceu um caso com aquele cantor que canta Nossa, nossa, assim você me mata. Ah, Como é que sim, chama? sim, Michel o Michel Teló. Teló, Michel O Teló. Michel Teló, ele antes era casado com uma moça, antes dele ficar famoso, fazer shows. E aí, quando ele começou a ficar famoso, ele começou a fazer vários shows e ficar fora. E ela só via ele no final de semana. Né? Ele ia fazer os eventos finais de semana, ela só via ele durante a semana, cada vez mais escasso. Ela chegou e falou assim para ele: para mim não dá. Esse tipo, eu não casei para isso, eu não casei para ficar longe do meu marido. A linguagem do amor dela não foi capaz. Então, essas pessoas que namoram jogador de futebol, que estão sempre ausentes longas temporadas, a linguagem deles do amor não exige tanto a presença física, o toque físico, né, esses atos de serviço. Normalmente são tempo de qualidade, quando eles estão juntos, estão super juntos, mas são pessoas que ficam bem estando separadas, não precisam tanto. Exato. E é interessante, Paloma, porque isso não tem como adaptar. Não tem como adaptar a linguagem. Perfil de comportamento a gente treina. Linguagem você não treina. Eu uso muito, né, no método Mulher Alfa as 5 linguagens do amor. Fiz um estudo muito forte desse livro. A minha linguagem, ela é toque físico e palavras de afirmação. A minha comunicação, ela é muito franca. Então, só que o toque físico, é o que eu explico, não tem a ver com o sexo, tem a ver com a necessidade de estar junto. Eu prezo muito isso. Então, se para mim eu tenho que ter eu posso ter conhecer uma mulher incrível, linda, uma princesa, cuida de mim, falou, eu vou me sentir desconectado, eu vou me desmotivando, eu vou perdendo o interesse. O encanto vai acabando porque a minha linguagem não é suprida, isso é uma necessidade fisiológica minha. Então, assim, quando a gente entende exatamente o ponto que te preenche, você com muita tranquilidade você não negocia. Você não tenta por tentar. Gente, calma, eu já sei, isso aqui só vai até aqui. Porque ela não tem o que vai preencher, eu já sei. Mas tenta não, calma, é autoconhecimento de fato, não tem como tentar. Existe uma peça nessa engrenagem aqui que faz o Arley rodar e ter o óleo só para ela. Se essa peça não estiver ali, ele não vai funcionar dessa forma. Aí vai ser um relacionamento raso. Então, assim, esse nível de consciência é muito importante quando você vai escolher alguém, quando você vai apostar a tua ficha, será que pode dar certo? Tem que reconhecer, eu me sinto preenchido. Por Estou... exemplo, o meu marido é palavras de afirmação também, a linguagem do amor. Então, qualquer mínimo ato que ele faz, mesmo Você sendo elogia. obrigação dele também, por exemplo, lavar a louça, dar uma limpada ali na cozinha, recolher o cocô do cachorro, é obrigação dele para me ajudar, porque não Sim. sou eu que tenho que fazer isso. Aham. Mas mesmo assim, mesmo sabendo disso, falou: ai, lindo, que ótimo que você pegou, muito obrigada. Nossa, eu É me a linguagem sinto dele, tão. né? Nossa, eu fico tão leve quando você lava as louças, eu me sinto tão bem. Aí eu falo como eu me sinto e elogio. Nossa, que bom. Eu mostro que eu vi o que ele fez e falou Reconheceu. e reconheci. Ele fica ótimo, ele vai lá e faz de novo, sabe? Você tem, ou resumindo, você tem o marido na sua mão porque você sabe exatamente o que movimenta ele. Uhum. Porque você é inteligente para entender como ele funciona. Não, e olha a inteligência na comunicação nesse caso também. Eu até posto lá casais reais, que é sempre alguém, algum casal dando uma dica de algo real que eles É. fizeram. Aí eles me mandam, se vocês estiverem aí, me mandam também, que eu posto lá, que são exemplos de convívio real. Toda vez que, quando a gente começou a morar junto, toda vez que eu ia lá na cozinha, tinha um copo d'água novo. Aí, no final do dia, a pia estava lotada de copos d'água, tipo, copos limpos, mas repetidos. Ok. Aí eu falei uma vez: nossa, Lida, que tanto de copo. Como eu sei que ele não é dado a essas coisas de cozinha, de lavar, sabe o que eu simplesmente fiz? Peguei um copo, escrevi marido, esposa, e fiz um copo d'água. Toda vez ele sabe que aquele copo é dele, ele vai lá, acabou o problema de Acabou o problema de valer. pegar um Não fiquei batalhão de falando na copos. cabeça dele, pronto, resolveu o problema. Não adianta. E assim, você tocou na sacada da linguagem, é muito interessante, porque não adianta você cobrar, a percepção é diferente, é muito intuitivo. E às vezes, mas não custa nada, não é que não custa, o outro não vai entender, porque para ele não custa, custa para você, não custa para ele. Então, assim, é muito. Cara, a linguagem, quem não leu esse livro, eu já li esse livro acho que foi 5 vezes. Eu faço estudos do livro. É um dos livros mais incríveis. Inclusive, foi
quando foi lendo esse livro que eu descobri por que meu primeiro casamento não deu certo. Porque o meu era toque de serviço e o Pois dela sim. era... E o Você dela já era... assistiu? Oi. O dela é o quê? Desculpa. O dela é presente. Tem que estar presente. Presente. E eu sempre fui um cara muito disperso com presente, nunca me importei. Eu fazia qualquer outra coisa, né? E você sabe, o cara que é comunicador, ele é disperso. Então, o Arley é disperso. Eu esqueço das coisas com facilidade. Então, para a mulher que tem isso como muito critério, uma mulher mais analítica, ela vai olhar para mim, ó, não tem responsabilidade, não presta Uma, atenção em nada. uma vez eu vi um cara que eu atendia, ele falava assim, ele bancava a casa toda, era um cara rico. Aham. E aí um dia ele chegou para se queixar comigo, falando assim, foi meu aniversário e minha mulher não me deu um presente, não me deu nada. Aí eu fui conversar com ela, ela falou assim, pra quê? Ele já tem tudo. Tipo assim, pra quê? Ele já tem tudo, ele já é mega rico, ele compra o que ele quiser, pra quê? Ele já tem tudo. Então, nem dei e tal. Ela não sacou. Ele é ricão, ele paga tudo pra ela, ele Mas tem é o tudo. Mas sentido, né? É o sim, ele falou sentido, assim, é o nossa, sentido. ela foi incapaz. Ele falou assim pra mim, Paloma, podia ser uma balinha com um recadinho. Isso É. poderia ser o presente, entendeu? Então, assim, tá ali a indignação da pessoa. E ali foi um conflito de linguagem do amor. É. Eu cito também uma que eu vi num filme, o cara também super rico, e a mulher reclamando do tempo de qualidade, o casamento indo à ruína, e o cara realmente muito dedicado, ele não era um fanfarrão não, só que era um problema de linguagem. E aí ele para fazer uma surpresa para ela, ele prepara um hotel chique pra caramba em Miami e tudo mais, e ela, nossa, então nossa família vai passear e ela vai toda linda. Só que chega lá, ela fica sabendo que ele tinha uma reunião naquele mesmo hotel. E ela desconstrói tudo aquilo. Tipo assim, não, eu não era exclusiva. Na verdade, ele só me chamou por causa da reunião. Mas a reunião que era mais importante. Ou seja, foi um maior quebra-pau. Ela sai de lá, eles brigam. Na cabeça dele, ele tava tipo assim, cara, dando o melhor. Pegou a cobertura para ela. Só que quando a linguagem não bate, cara, não tem ajuste. Porque o cara não tem tempo de qualidade. Ele não entende a necessidade da exclusividade. E olha que queda de braço. Ele fica chateado com ela porque ele deu o melhor e ela não reconheceu. E ela chateada com ele porque ela queria exclusividade e não se sente exclusiva. Olha aí, ó. Pronto, Ô, cada um num gente, lado do agora mundo. sim, uma coisa para confortar vocês, meninas, e já encerrando, a Arley tem que ir embora, já deu mais de E uma eu nem vi hora, a hora, cara. Nem vi a hora aqui, né? tem que ir. Mas, assim, só para tranquilizar vocês, meninas, é, uma- para a grande maioria dos homens, eu diria quase que 85, 90%, todos eles têm a linguagem do amor, reconhecimento, palavras de afirmação. Então, Se não é a primeira, é a segunda. quanto mais, se você começar a aprender a reconhecer um cara e elogiar ele pelas mínimas coisas que seja, você já tá acelerada, você já tá um passo à frente, tá? Então aprenda isso. Os homens têm muito essa linguagem e que se você for uma mulher presente, que percebe o outro, sabe elogiar e você dá esse reconhecimento para ele, você já tá lá na frente na conquista. Paloma, eu vou deixar você ir, que se deixar a gente vai ficar aqui, essa live não acaba, pelo visto, se a gente deixar essa live não acaba. Mas eu quero te agradecer, olha, obrigado de verdade pelo você aceitou prontamente fazer essa live aqui bem descontraída. E eu já sabia que ia ser assim, falei, não vamos fazer roteiro não, vamos falar da mulher alfa que vai fluir. Pronto. Obrigado aí, dá um beijo, um cheiro aí no seu fofo, um abraço pro seu esposo lá, pro Obrigada. Branco. E a gente vai se falando por aí. E em breve a gente vai fazer uma outra live dessa aqui. A gente vai ter que criar um outro trem junto aqui, porque vai dar bom. A galera curtiu aí. Arley, muito obrigada, viu, pelo convite. Gosto muito do seu conteúdo. Estou vendo que você está crescendo. Gostei muito do nosso bate-papo. Gratidão. Um beijo, Um Paloma. Tchau, beijo, tchau. com Deus. Gente, foi isso. Que live incrível! Nossa, e deixa eu aproveitar aqui que eu também tenho que ir. Amanhã tem live. Eu vou anunciar uma live surpresa. Amanhã tem live com a Mariana. Amanhã tem live com uma personal trainer top, que ela vai falar sobre o autocuidado da mulher alfa, da mulher que se cuida, da mulher que se ama, da mulher que investe. Olha ela aí, ó. Mariana, peraí, Marianeta. É isso aqui, ó. Marianeta.
é a dona, é a personagem principal da live de amanhã. Amanhã vai ter live 9 horas da noite, semana inteira, porque a gente está aquecendo os bastidores aqui da série Visão Alfa. Então, se você está aqui, Arley, eu quero aprender, eu quero entrar nesse processo de me tornar uma mulher alfa. No link da minha bio, você clica lá que você vai ser direcionada para o grupo do WhatsApp Visão Alfa, série Visão Alfa, para você se inscrever e não perder nada. O link está na bio, tem material didático, tem um monte de informações que você precisa saber, porque na semana que vem, nos dias 17, 18 e 19 de maio, terça, quarta e quinta, 8 horas da noite, a gente vai quebrar o pau aqui, ó. 3 dias no intensivão para você visualizar esse mapa da mina aí, para você conhecer melhor como o homem funciona, a inteligência emocional do homem. Eu vou falar com mais propriedade sobre esses perfis comportamentais que eu falei aqui com a Paloma. E no último dia, que é o grande finale, como você conquistar esse homem alfa. Você vai aprender a se tornar uma mulher alfa de verdade. Entender quais são os pontos para você se desenvolver e você subir de nível, para você conseguir se conectar com um homem alfa de verdade. Eu quero que você aumente a sua régua e deseje de verdade, mas que você dê conta disso. Eu preciso trabalhar essas duas vertentes sua. Subir a tua régua no padrão de homem e subir você no nível de autodesenvolvimento. Você, ó, fica aqui, ó, para. Você não pode ficar aqui, ele aqui e nem ao contrário. Você aqui, o cara tá aqui, você tem que descer. A gente tem que nivelar isso. Gente, obrigado demais pela audiência. Lu, incrível. Cara, que live top, pancada aqui. Eu já sabia, a Paloma é fora da curva, cara. Essa mulher é uma máquina na área de desenvolvimento humano. Sabe muito. E amanhã tem mais. 9 horas da noite a gente tem live. Obrigado. A live vai ficar gravada. Óbvio que vai ficar gravada. Depois você compartilha essa live, comenta na live. Fala comigo no direct que a gente vai fazer uma ruaça danada daqui até semana que vem. Porque eu quero transformar essas mulheres alfas em alfas de verdade. Sim, a live fica gravada por 24 horas, gente. 24 horas a live vai ficar gravada. É isso, né, Lu? Um beijo em todas vocês. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.